Olá, meus alunos, tudo certo? Então, olha só, a gente vai retornar, né, depois de uma semana de descanso aí, nosso exercício da página 303, onde ele pede para a gente calcular a área desse nosso terreno, né, que a gente viu anteriormente. A gente primeiro trabalhou sempre com o perímetro, agora a gente vai trabalhar com a área. E vocês estão vendo que existe na página 303, tem que calcular a área de toda essa parte em rosa e laranja aqui, né? Não sou muito bom com cores, mas essas duas partes aqui, que é a parte pintada. O que eu devo fazer? Eu vou dividir por dentro, eu vou dividir por fora, eu vou dividir dentro por partes. Cada um faz da maneira que acha melhor. Eu vou fazer por fora. Veja, eu venho, fecho o meu retângulo dessa maneira. E aí eu vejo que sobrou essa área 1 aqui, que eu pintei de verde, e essa área 2 que está aqui. Então, vejam que a área total do meu terreno será a área do retângulo, que eu abreviei de AR, ó, a área do retângulo, eu chamei de AR, e daquela área do retângulo eu vou tirar a área 1 fora e a área 2 fora. O que sobrar é a área do meu terreno. Então, veja, o meu retângulo, que eu chamei de AR, né, a área do retângulo, a gente está vendo que ele mede 32, porque do C até B, de C até B mede 32 por 10. Mas ele vai até no 11, mas ele começa do 1, entende? Então, esse nosso retângulo será 32 por 10. A forma para calcular a área de um retângulo é lado vezes lado. 32 vezes 10, 320. Como é que calculo a área 1? É um triângulo. Aresta ao quadrado, raiz 3 sobre 4. Esquece, aquilo é triângulo equilátero, que a gente está no triângulo normal. A fórmula da área de um triângulo retângulo é base vezes altura dividido por 2. Aqui também, ó. Um ângulo reto, base vezes altura sobre 2. Tá, como é que tu sabe que esse ângulo é reto? Porque a gente está dentro de um retângulo, plano cartesiano, eixo dos y, eixo dos x, quando se tocam, formam 90 graus. Então, quando eu vou calcular a minha área 1, eu vou ter 8 por 6, tá? 8 por 6 de medida, ó, tá? Só contar os quadradinhos, dividido por 2. 6 vezes 8, 48, dividido por 2, 24. Então, a minha área 1 vai medir 24. A minha área 2, ele vai medir 24 por 10. Então, 24 vezes 10 dividido por 2. 240 dividido por 2, 120. Então, veja, a minha área do terreno será a área do retângulo, que deu 320. Tiro a área 1 fora, tiro a área 2 fora, dá 176. Então, quer dizer que nesse meu terreno aqui terá 176 metros quadrados, porque o enunciado inicial diz que esse distanciamento é em metros. Então, tá aí a nossa situação da letra A. Depois ele diz assim, ó: desejo dividir o terreno em duas partes de áreas iguais, por meio da cerca PQ. Então, o que isso quer dizer? Veja, a nossa área vai medir 176. Quando uma cerca vai ser passada, que tem o ponto Q aqui, tem o ponto P ali, quando uma cerca vai ser passada assim, ele está dividindo esse terreno aqui, o pintado, em duas partes. 176 agora é dividido em duas partes. O que isso quer dizer? Que quando eu vou pegar 176 e vou dividir por 2, essa parte aqui, ó, vai medir 88 e essa parte aqui também vai medir 88. Então, vamos ver a continuação desse exercício na outra página. Então, como eu falei anteriormente, ó, se a área total era 176 e eu vou dividir ele ao meio, vai ter 88 metros para cada parte. No exercício meu, letra C, ele diz o seguinte, ó: sendo A igual a PB e sendo B igual a PQ, utilize a semelhança entre triângulos BPQ e BEA para obter uma relação entre A e B. Então, veja, o que ele está tentando dizer para a gente nessa situação aqui é que o nosso triângulo BPQ ele será semelhante ao triângulo BEA. Vamos ver isso na prática. Olha só,
quem será o nosso triângulo BPQ? O B está aqui, o P está aqui, o Q está aqui. Então, veja, esse aqui é o nosso triângulo BPQ. E aonde está o nosso triângulo BEA? BEA. Veja, eu estou tendo realmente dois triângulos, um grande e um pequeno. Quando eu tenho esse meu triângulo grande, vou ficar um pouquinho com a mão em cima aqui, ó, dessa maneira, eu estou vendo que essa aresta aqui, ela é paralela com o eixo dos Y. Então, aqui vai formar 90 graus. Essa aresta PQ que está aqui, também vai formar 90 graus. Então, eu já vejo que eu tenho dois ângulos iguais. Esse ângulo B, que se encontra aqui embaixo, esse ângulo aqui, ó, ele participa tanto do meu triângulo em laranja, que acaba aqui, como também do triângulo grande. Com isso, eu sei que esse ângulo aqui e esse ângulo aqui também são iguais. Por quê? Se eu já tenho dois ângulos iguais, o terceiro, consequentemente, é igual obrigatoriamente. Então, eu sei que as arestas são proporcionais e os ângulos correspondentes são congruentes. Então, essa é o caso que afirma que os triângulos são semelhantes entre si. Não confundam semelhantes com congruentes. Congruentes significa que eles terão os mesmos ângulos e as mesmas arestas. Agora, ser triângulos semelhantes, eles terão os mesmos ângulos correspondentes com medidas iguais, porém terão lados correspondentes ou análogos ângulos correspondentes iguais e lados correspondentes proporcionais. Quase que eu errei, viu? Vou repetir, então, ó, eles terão ângulos correspondentes congruentes e lados correspondentes proporcionais. Deu uma engasgada ali, mas foi, isso é retorno da aula, né? Uma semana parado. Então, como é que a gente vai montar uma semelhança entre triângulos? Vejam, eu fiz isso aqui, ó. Eu sei que a aresta BP está para BE, assim como PQ está para EA. Tá, o que foi feito aqui? Vejam, quem está para quem? BP. Aonde está BP? O B está aqui, o P está para cá e o BE está aqui. Então, eu estou dizendo que essa aresta daqui até aqui está para essa aresta aqui. Assim como essa aresta aqui está para essa aresta aqui. Eu fiz uma semelhança entre triângulos. Vejam que ele está dizendo para mim no enunciado que PB corresponde a A. Vejam aqui, ó. PB está bem aqui na letra C, ó. PB corresponde a A e PQ corresponde a B. Eu vou colocar essas duas medidas ali naquele meu triângulo. Vejam, o que eu fiz? Esse triângulo aqui, ó, pequeno, corresponde ao laranja. E esse triângulo maior aqui corresponde ao rosa. Vejam que eu fiz ele em tamanho menor, mas o que eu quero que vocês saibam? Ó? O A corresponde ao 24, a base está para a base, assim como a altura B está para a altura 10. Então, o que eu vou montar uma semelhança? Ó? O A está para 24, assim como o B está para 10. Vejam que eu aumentei ainda um pouco, porque o meu ponto P, eu não sei se ele se encontra bem no meio aqui, ó. Vejo que meu ponto P, ó, posso até ampliar mais um pouquinho aqui, ó. Ele não está em cima de uma situação que nem o ponto E, ó. O ponto E ele está sobre um eixo, ó. Aqui tem um risco, aqui tem outro, aqui tem outro, e ele está aqui no meio. Ah, mas será que ele é ponto médio? Não foi dito. Então, por isso que o aluno tem que tomar esse certo cuidado. Então, quando eu montei essa situação, ó, que eu fiz aqui para vocês, ó, continuando agora nessa folha, PB está para BE, assim como PQ está para EA, né? Representando esse meu triângulo menor aqui. Eu sei que
O A está para 24, assim como o B está para 10. Veja que eu tenho duas incógnitas na mesma conta. Ele está dizendo que eu tenho que escrever uma em função da outra. O que é escrever uma em relação à outra? Ou eu isolo o A, ou eu isolo o B. Veja, se eu vou multiplicar cruzado, ó, 24 vezes B dá 24B. E 10 vezes A dá 10A. Se eu quiser isolar o B, deixar o B sozinho, eu passo 24 dividido por 10. Lembrando que isso aqui foi uma situação que o problema pediu para a gente fazer isso. Isso aqui eu acho que nem tem tanta importância, mas eu resolvi aplicar a semelhança para o aluno relembrar. Então quer dizer que o valor do B vai ser 10A sobre 24. Mas detalhe, ó, se eu multiplicar cruzado também, eu posso chegar à conclusão, ó, A vezes 10, 10A, e 24 vezes B, 24B. Agora eu vou isolar o A, vou passar o 10 dividindo. O A vai ser 24B sobre 10. Lembrando que ainda eu posso simplificar o valor do A, ó, que vai ser 2B sobre 5, porque o 24 e o 10 são múltiplos de 5. Assim como eu também posso simplificar o B, que era 10A sobre 24, eles são múltiplos de 2. O valor do B vai ficar 5A sobre 12. O que ele está dizendo agora? Usando a relação obtida no item C, determine a abscissa, ou seja, o ponto do X nos pontos P e Q. Então, ele quer saber quanto vale o valor de X, vou tirar aqui de cima, no ponto P e no ponto Q. Vejam, a abscissa será a mesma. Ó. Vejam, estão tudo no eixo do X. Tá, quanto vale isso aqui? 10,5? 10,7? 11? Eu só sei que vai estar entre 10 e 12 essa medida do meu ponto P, que será a mesma para o ponto Q. Então, o que eu sei? Eu vou ser esperto. A gente já sabe que essa área em laranja vale 88. E essa área em rosa também vale 88. Então, como é que eu calculo? Vou pegar o triângulo em rosa. Como é que eu calculo a área desse triângulo? Base vezes altura dividido por 2. Então, quanto vale PB? Não sei. Quanto vale PQ? Não sei. Ah, mas dá para saber. Não dá para saber, ó, vejam. Não dá para saber. Não está em cima de um risco. Então, o que eu fiz aqui, ó? Eu sei que a minha área vale 88. Lembrando, eu não vou cobrar uma situação dessa em prova. Isso aqui é uma questão de lógica. Quem sabe numa questão do cotidiano normal de uma sala de aula, até cobraria uma questão dessa na prova. Como é que calcula a área? Base vezes altura dividido por 2. Quanto vale BP? Vejam, BP foi chamado de A. Aqui no começo, ó. BP foi chamado de A. Quanto vale? Então eu vou substituir tudo em função do A ou tudo em função do B? O aluno pode escolher. Eu, Andrei, escolhi para substituir tudo por A. Vejam, base vezes altura dividido por 2. Quanto vale BP? BP, que é PB, vale A. A. Quanto vale PQ? Vejam, PQ, na verdade, é quanto vale o B. O que é a mesma coisa escrever que B? Ó? Está aqui, ó. O B, ele vale 5A sobre 12. Então, eu botei no lugar de PQ 5A sobre 12. Base vezes altura dividido por 2. A vezes 5A vai dar 5A ao quadrado. Quem é que está debaixo do A? 1. 1 vezes 12, 12. Quem é que está aqui? O 88. Ó. 2 vezes 88, 176. Eu multipliquei cruzado. Ó. A vezes 5A, 5A quadrado. 1 vezes 12, 12. Né? E 2 vezes 88, 176. Mais uma vez eu vou multiplicar cruzado. Ó. 5A ao quadrado vezes 1, 5A ao quadrado. 12 vezes 176 vai dar 2.112. Dividido por 4 dá 422,4. Onde eu vou tirar a raiz quadrada de 422,4, aproximadamente 20,55. Então, quer dizer que esse ponto aqui, ó, ele está em 20,55. Não, mas isso não é o ponto. Essa é a distância daqui até aqui. Então, ele está dizendo
para descobrir qual é a coordenada, tudo mede 32. E aí, quando eu vou subtrair, se tudo isso aqui vale 32, fora, e eu acabei de descobrir que esse pedacinho aqui vale 20,55 pelo meu cálculo, por que eu não cobraria uma questão dessa na prova? Calculadora, não é um número exato, raiz quadrada aproximada. Então, sempre eu procuro evitar tal situação. Então, para eu saber quanto que é esse ponto aqui, é só fazer 32 menos 20,55. Foi o que eu fiz aqui, ó. Fazendo 32 menos 20,55, chego à conclusão que vale 11,45. Quer dizer que esse ponto aqui, ó, o P, ele vale 11,45. Esse ponto P aqui, que não se encontrava bem no meio, ó. Vejam, esse ponto aqui, ele tem como coordenada no eixo dos x 11,45. E é o mesmo que esse ponto Q aqui em cima, ó, porque eles estão na mesma reta, ó. Eles estão na mesma reta em relação ao eixo dos x. Ele vale 11,45. O aluno não precisa se preocupar com uma situação dessa. Eu só coloquei porque realmente ela é uma questão desafiadora para uma questão do nono ano, onde eu preciso ter assuntos do oitavo, né? Tanto de Pitágoras como plano cartesiano para resolver esse tipo de questão. Agora, uma parte importante que vocês devem lembrar sempre é o ponto médio. Vejam, ponto médio é o ponto que divide um segmento em duas partes iguais. Veja que na nossa apostila, na minha pelo menos, ela tem um erro. Ela está dizendo que o meu ponto A tem coordenadas menos 3 e 6, e o ponto B tem coordenadas 5 e 2. Mas quando ele joga aqui no plano cartesiano, né? Eu peguei a minha apostila lá no colégio, ele veio com o ponto A 5, ó, mas na verdade o ponto A tem coordenadas menos 3 e 6, ó, menos 3 e 6, e não 5. Então, por isso que eu risquei aqui e resolvi fazer essa questão aqui para um aluno. O que mais que o aluno tem que lembrar? O ponto B tem coordenadas 5 e 2. Vejam, o ponto B tem coordenadas 5 e 2. Então, aqui está a minha reta AB. O que mais que ele diz para mim? Ele está dizendo a importância de um ponto médio. Vocês verão que no enunciado, tá? Ele vai dizer ali, e é uma situação que deveria ser feita em sala de aula, M é o ponto médio. Então, veja, eu tenho um segmento AB, onde M é o meu ponto médio. Lembre-se, ponto médio é um ponto que divide o segmento em duas partes iguais. O que o nosso exercício fala? Ele diz assim, ó, primeiras situações, justifique as afirmações. Os triângulos ABC, que é esse aqui, ó, ABC. Eu já estou tirando daqui, porque vai ficar essa risca certa, estou jogando para cá. Ele é semelhante ao MBN. MBN. Será? Sim, será. Veja, se esse eixo aqui, ele é paralelo com o eixo dos Y, então esse ângulo aqui é reto, esse ângulo aqui é reto. E esse ângulo aqui, ele participa tanto do triângulo pequeno quanto do triângulo grande. Por lógica, eu devo saber que esse ângulo aqui será congruente a esse ângulo aqui. Então, o que eu sei? Os triângulos são semelhantes. Lembre-se, dois triângulos são semelhantes quando eles tiverem lados correspondentes proporcionais e ângulos correspondentes congruentes. Então, o que ele está dizendo? Eles são semelhantes? Sim. Eles vão ter ângulos correspondentes congruentes e lados correspondentes proporcionais. O exercício número 2 pede: determine a medida do segmento BC. Vejam, ele sai do B e vai até no C. Aqui eu marco 0. Do 0 até o menos 3, mede 3. Do 0 até o 5, mede 8. Então, ó, de 0 até o 5, 5. 5 mais 3 vai dar um total de 8. Ah, mas é negativo. Não importa, não existe distância negativa. Do 0 até o menos 3, mede 3. Do 0 até o 5, vai medir 5. 5 mais 3, 8. Então, quer dizer que BC mede 8. Ele está dizendo,
chamando de D a medida do segmento AM. Então, vejam, agora entra o ponto médio, tá? Então, vejam, AM é o ponto médio, ou seja, M é o ponto médio. Se de A até M é chamado de D, lógico, de M até B será também chamado de ponto D. Vejam, chamando de D a medida do segmento AM, determine a medida do segmento MB, indique na figura essa medida desses dois segmentos, tá? Então, vejam, eu estou afirmando para vocês, porque, né, a gente está trabalhando uma parte que é ponto médio, ó. Professor, eu chegaria na sala e diria para vocês, mas, né, mesma coisa sendo em vídeo, eu vou afirmar para vocês que isso aqui é ponto médio. Que o aluno precisa lembrar que de A até M, se eu chamar de D, de M até B também será D. Se eu chamar de A até M de K, de M até B também será K. Então, o aluno tem que lembrar que essa medida por inteiro, ó, D mais D, vai gerar 2D. Se eu tivesse chamado de K, K mais K, isso aqui tudo vai medir 2K. Então, o que ele está dizendo? Ó? Se AM mede D, lógico que MB vai ser D. E só tem validade para ponto médio. O que eu quero que vocês saibam que é importante é isso. Como é que eu acho a coordenada desse ponto M? Como é que eu vou achar as coordenadas do meu ponto M? Vejam, isso é importante. O meu ponto A, que está aqui, ele tem como coordenadas menos 3 e 6. Vejam, o meu ponto A tem coordenadas menos 3 e 6. O meu ponto B, que está aqui, ele tem como coordenadas 5 e 2. 5 e 2. Então, o que eu preciso fazer? Eu fiz um desenho aqui explicando, né? Peguei o triângulo ABC, que é o grande, o APM, que é o menor. Diz que aqui mede 4, aqui mede 8, aqui mede 2D, aqui eu não sabia, mas aqui vale D, a gente já vai trabalhar com isso, mas veja, a gente sabe calcular uma média. Vou dar um exemplo, a gente tirou 10 numa prova, 6 na outra. A nossa média em prova é 8, porque 10 mais 6 dá 18, dividido por... Desculpa, errei. Se a gente tirar 10 numa prova e 6 numa outra... 10 mais 6 vai dar 16, dividido por 2, a nossa média vai dar 8. Ah, sem desprezar 80% da nota, nada disso. Média, só média, mediana e moda lá do oitavo ano. Quanto vale um ponto médio? Vamos ver aqui, ó. Essa é a fórmula do ponto médio. Vai existir a média dos x e a média dos y. Vejam, para calcular, ó, a média dos x de A mais x de B dividido por 2. Para calcular os y de A mais y de B dividido por 2. Então, essa é a fórmula do ponto médio. Vai existir a média dos x e a média dos y. Nada mais é do que eu pegar o x do meu ponto A, que é menos 3, somar com o 5, que vai dar 2, e 2 dividido por 2 vai dar 1. Veja, menos 3 somado com 5 vai dar 2, e 2 dividido por 2 vai dar 1. E nos y, 6 somado com 2 vai dar 8, dividido por 2 vai dar 4. Então, quer dizer que o meu ponto M vai ter coordenadas 1 e 4. Então, essa é uma parte importante. O aluno precisa saber calcular um ponto médio. Essa é a fórmula do ponto médio. Isso, com certeza, eu vou perguntar alguma coisa na prova. Como é que se calcula o ponto médio dando apenas 2 pontos? Vejam então aqui, ó, usando as respostas do item 1, 2 e 3, calcule a medida do segmento BN. Eu quero saber quanto vale daqui até aqui. Então, o que eu sei? Como o meu x vale 1, a média, vejam, o meu ponto M está aqui, o ponto N está aqui. Quanto deu o meu x na média de menos 3 e 5? Deu 1. Então, quer dizer que aqui vai ser a coordenada 1. Pergunta, quanto mede de 1 até 5? Mede 4. Então, quer dizer que essa medida aqui, BN, vai medir 4. Não é centímetros, não é metro, não é quilômetro. É só 4. Vou repetir. Esse 1 eu encontrei porque ele é a coordenada dos x, ó.
Esse ponto M aqui vai ter como coordenada 1 e aqui vai ser 4. Então, vejo que aqui nesse momento aqui, ó, ele está passando em cima do ponto 4, o ponto M. Então, para eu saber quanto mede de NB, do 1 até o 5, vai medir 4. Vejo que ele me pergunta isso, ó, qual é a abscissa do ponto M, ou seja, quanto vale o valor do X do meu ponto M? Vale 1. Vejo que a gente realizou isso lá na página anterior, na página 304. Então, o que é importante vocês saberem? Eu fiz uma síntese aqui, ó, tá? O que é importante a gente saber para calcular um ponto médio? Eu vou botar um outro exemplo. Vamos relembrar. O meu ponto A tem coordenadas menos 3 e 6. E o meu ponto B tem coordenadas 5 e 2. Eu preciso calcular o ponto M, que é o ponto médio. Lembra, o meu ponto médio, que é o meu ponto M, vai existir uma coordenada para o X e uma coordenada para o Y. Para calcular o ponto médio, eu pego o X de um ponto, né? Se fosse C, seria X de C mais X de D. Mas nesse caso é o ponto A e o ponto B. Então, x de A mais x de B dividido por 2. O meu x médio vai ser menos 3 com 5, vai dar 2. 2 dividido por 2 vai dar 1. Então, eu sei que esse meu ponto M tem coordenadas de x valendo 1. Agora, eu vou calcular a média dos y. Eu vou pegar o 6, vou somar com o 2, que vai dar 8. 8 dividido por 2 dá 4. Então, quer dizer que o meu ponto médio vai ter coordenadas 1 e 4. Então, essa é a maneira de calcular o ponto médio. Quais as coordenadas do ponto médio segmento AB? Resposta 1 e 4. Eu fiz um outro exemplo aqui. Eu fiz assim, ó. Sendo M o ponto 2 e 4. Ah, preciso desenhar o plano cartesiano. Não, não precisa. Vamos para a lógica. Se o meu ponto M tem coordenadas 2 e 4 e o ponto P tem coordenadas 10 e 6, calcule as coordenadas do ponto Q, que é o ponto médio de MP. O que eu estou dizendo na prática? Vamos ver, ó. Existe um ponto M, existe um ponto P, foi dado essas duas coordenadas, essa aqui, e o Q é o meu ponto médio. Como é que eu calculo um ponto médio? Veja, nesse caso é Q. Então, o meu X médio, vou pegar o X do M, que é 2, vou somar com o X do P, que é 10, e vou dividir por 2. 2 mais 10, 12. 12 dividido por 2, 6. Então, quer dizer que esse ponto aqui em X vai ser 6. Agora, eu vou calcular o Y médio. Vejam, para calcular o Y de Q, que é chamado de ponto médio, a gente está acostumado a associar o ponto médio com a letra M, só que ele chamou de Q. Então, o meu Y médio, o que eu faço? Eu pego o Y de M, que é 4, somo com o Y de P, que é 6, e 4 mais 6 vai dar 10, dividido por 2 vai dar 5. Então, quer dizer que o meu ponto Q é um ponto médio de coordenadas 6 e 5. Essa é uma parte importante desse capítulo, tá? Calcular um ponto médio de um segmento. Um grande abraço e até a nossa próxima aula.